Olá, irmãos, graça e paz, seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Sexta Igreja, é muito bom ter a sua companhia aqui conosco. Nós ficamos muito felizes pelo seu compromisso de estudar a Palavra de Deus semanalmente. E hoje nós vamos começar o estudo da segunda carta de Pedro. No nosso último estudo, nós finalizamos a primeira carta do apóstolo Pedro. Durante vários meses nós estudamos versículo por versículo e o nosso desejo foi apresentar a você algumas lições preciosas da primeira carta. E hoje nós vamos começar o estudo da segunda carta. E eu espero que da mesma forma que a primeira carta ministrou seu coração, essa segunda carta também possa te abençoar, trazer nutrição espiritual para a sua vida. Mas antes de nós lermos o texto bíblico de hoje e iniciarmos o nosso estudo, eu quero te fazer um convite muito especial. Venha participar conosco da nossa escola bíblica dominical, que acontece todo domingo às 10 horas da manhã, aqui no templo da Sexta Igreja. Nós temos uma programação muito especial, juntos podemos estudar as Escrituras. O pastor Diego Rui está responsável por essa escola bíblica e queremos convidar você e a sua família para estarem conosco. Lembrando que aos domingos nós temos também outros compromissos, várias agendas. Nós temos o culto das 9 horas da manhã, o culto das 17 horas e também das 19h30. Então venha participar com a gente da nossa escola bíblica dominical, dos nossos cultos de celebração, e você será muito bem-vindo e vamos nos alegrar muito com a sua presença aqui conosco. Nós vamos iniciar então o estudo lendo na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2, que nos diz assim: 2 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, a segunda carta de Pedro faz parte de um dos livros do Novo Testamento. Nós sabemos que a Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E essas duas partes são divididas em livros. E esses livros são divididos em capítulos. E os capítulos são divididos em versículos. E a primeira carta do apóstolo Pedro faz parte de um dos livros do Novo Testamento. É uma carta muito preciosa, assim como a primeira. Nós sabemos que o Novo Testamento começa com os 4 evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinóticos. Nós temos o evangelho de João e em seguida nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, que fala sobre o surgimento da igreja. O livro dos Atos dos Apóstolos fala a história de como a igreja começou. Compartilha conosco os principais passos da igreja primitiva. E a partir de Romanos até Filemon, nós temos as epístolas de Paulo. São 13 cartas escritas por um dos maiores apóstolos que a igreja já teve. Paulo escreveu 13 cartas e boa parte do Novo Testamento foi escrita por ele. Em seguida, nós temos as cartas aos Hebreus até Judas, que são conhecidas como cartas gerais. Autores como Pedro, João, Judas são escritores que compartilham doutrinas, compartilham conhecimento à igreja daquela época e também à igreja dos nossos dias. Nas cartas gerais, assim como também nas cartas do apóstolo Paulo, nós temos os autores falando sobre problemas que a igreja daquela época vivia. Essas cartas trazem assuntos importantes para a fé cristã. E por último, nós temos o último livro do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse,
conhecido como Livro da Revelação. O Novo Testamento tem lições para a nossa vida que nos ensinam como que nós podemos viver como discípulos de Jesus. E a primeira carta do apóstolo Pedro, nós extraímos várias lições importantes. E essa segunda carta de Pedro também nos traz algumas lições que certamente vão guiar e conduzir a nossa caminhada. Nós faremos inicialmente a introdução dessa carta. O autor da carta é o apóstolo Pedro. Primeira coisa que nós precisamos identificar quando nós começamos o estudo de uma carta é o seu autor. Quem é o autor dessa segunda carta? De fato, é o apóstolo Pedro. O verso 1 do capítulo 1 nos diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Quem é esse Pedro? Esse Pedro é o discípulo que Jesus escolheu. Ele também se considera servo. Ele está para servir. Ele não está apenas para ser servido, mas ele quer servir a igreja. Ele se considera servo de Deus. Ele se considera servo do seu Senhor Jesus. E ele também é apóstolo de Jesus Cristo. O termo apóstolo aqui é um termo muito importante. Pedro, como os demais apóstolos, eles foram testemunhas oculares daquilo que Jesus fez enquanto esteve aqui entre nós. Manifestações de graça, manifestações de milagres, os apóstolos tiveram a oportunidade de testemunharem. Em segundo lugar, nós precisamos identificar quais são os destinatários dessa carta. Provavelmente essa carta foi escrita no ano 67 depois de Cristo. A situação de Pedro pode tê-lo levado a não mencionar os seus destinatários nessa segunda carta, pelo fato de Pedro estar preso. Pedro estava enfrentando algumas perseguições e talvez seja por esse motivo que ele não menciona aqui quais são os destinatários dessa carta, para quem ele escreveu. No capítulo 3, do verso 1, ele faz a menção de que ele já havia escrito uma primeira carta, a carta que nós estudamos anteriormente. Ele diz no capítulo 3, no verso 1, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Pedro aqui ele está dando provas de que de fato ele é o escritor, o autor dessa segunda carta, assim como ele foi da primeira. Nós não temos dúvidas de que Pedro é de fato o autor desta carta. Em 1 Pedro, verso 3,15, Pedro afirma que os seus destinatários receberam cartas de Paulo. Olha o que ele diz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe dada. Nós sabemos que as cartas de Paulo, como também as cartas de Pedro, de João, todas essas cartas foram cartas que percorreram várias distâncias, cartas que passaram nas mãos de muitas pessoas. Vários discípulos, vários crentes foram abençoados mediante o recebimento dessas cartas. Podemos concluir que o público-alvo de Pedro na segunda carta é o mesmo da primeira carta. E na primeira carta fica claro que Pedro escreveu para os crentes em Cristo que estavam localizados nas regiões de Ponto, Galácia, Ásia, Capadócia e Bitínia. Claramente é uma epístola esta carta que nós estamos diante dela. Não há dúvidas de que é uma epístola, porque diferente do livro de Atos dos Apóstolos e de outros livros, essa carta começa com uma saudação, apresenta o seu autor, ela tem um corpo e uma conclusão. Essas são marcas de uma epístola. Toda epístola começa com a saudação, aponta para o autor, ela tem o seu conteúdo e, por fim, a sua conclusão. Ela apresenta traços de um testamento, um escrito com últimas palavras.
Há uma presença de homilias aqui no capítulo 1, a presença de um discurso de despedida ainda no capítulo 1. E no capítulo 2 até o capítulo 3, há alertas quanto ao futuro. O que vai acontecer no futuro. O que vai acontecer quando Cristo Jesus se manifestar do alto céu. É uma carta pouco conhecida. Há menos comentários escritos sobre essa carta do que qualquer outro livro do Novo Testamento. Nós vemos dezenas de escritores comentando vários livros do Novo Testamento. Mas a segunda carta de Pedro nós temos poucos comentários. Em 2 Pedro há pelo menos 57 palavras que se encontram somente nessa epístola, não ocorrendo em nenhum outro livro do Novo Testamento. De fato, a segunda carta do apóstolo Pedro é uma carta peculiar. É uma carta importante, que nós precisamos olhar para ela com atenção. Em 1 Pedro, ele trata do perigo fora da igreja. Pedro ele fala quais são os perigos daqueles que estão fora da igreja. Ele vai falar das perseguições, ele vai falar dos açoites, daqueles que amam a Deus e que muitas vezes sofrem perseguições quando não estão reunidos com o povo de Deus, com a igreja de Cristo. Já em 2 Pedro ele trata do perigo dentro da igreja, a falsa doutrina. Enquanto a primeira carta trata sobre a perseguição contra os crentes, a segunda carta vai falar da perseguição contra os crentes, mas agora dentro da própria igreja. Os falsos mestres, eles se levantam para perseguir o povo de Deus. E eles não fazem isso fora da igreja, mas dentro da própria igreja. 1 Pedro foi escrito para trazer ânimo ao coração das pessoas. Esse foi o objetivo de Pedro ao escrever a sua primeira carta. Já a segunda carta de Pedro foi escrita para advertir. Nós vamos ver aqui, em vários momentos, Pedro advertindo a igreja. Pedro corrigindo o povo de Deus. O que nós aprendemos aqui, queridos? Que a igreja ela sempre precisa ser corrigida. A palavra de Deus é a exortação do próprio Deus. A palavra de Deus nos aponta o caminho certo. A palavra de Deus nos diz por onde devemos caminhar. É muito importante que eu e você sejamos advertidos por Deus. Nós precisamos ser advertidos porque nós somos pecadores. Nós somos maus. Nós temos dificuldades de fazer o que é certo, de obedecer a Deus. Nós temos dificuldades de seguir aquilo que Deus tem para a nossa vida. É por isso que as Escrituras vêm para nos advertir. Eu espero que ao estudar essa segunda carta, toda advertência de Deus para você possa fazer diferença na sua vida. Que você possa aprender aqui com o apóstolo Pedro. E que todo esse ensino você possa levar para a sua vida, para a sua caminhada com Deus, e isso lhe fazer mais forte. Na primeira carta, vemos Pedro cumprindo a missão de fortalecer os irmãos. Já na segunda carta, nós vemos Pedro cumprindo a missão de pastorear as ovelhas, protegendo-as dos perigos. Nós percebemos que, de fato, a segunda carta de Pedro é diferente da primeira. O autor é o mesmo, mas o conteúdo é outro. A abordagem é totalmente diferente. A palavra de Deus é bela. A palavra de Deus tem essa diversidade. Através de um mesmo autor, saem conteúdos, bênçãos para a nossa vida. A palavra de Deus, ela tem toda a harmonia. A palavra de Deus faz bem ao nosso coração. Ela nos refrigera. Ela traz ânimo ao nosso coração. Mas também nos adverte, nos pastoreia, nos aponta qual é o caminho. Que a nossa série, a série Esperança Viva, agora baseada na segunda carta do apóstolo Pedro, possa abençoar você, abençoar sua família. Há uma esperança para nós. E nós podemos apropriar dessa esperança que Deus tem para nós
à medida que nós somos advertidos pelo Senhor e organizamos a nossa vida. Tiramos aquilo que não pertence a Deus e nos reposicionamos diante do Senhor, cumprindo a sua vontade e obedecendo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Na semana que vem nós vamos continuar o estudo dessa segunda carta. Eu quero convidar você a participar conosco, esteja conosco, participando. E eu tenho certeza que a palavra de Deus vai alcançar o seu coração e ser bênção na sua vida. Nós estamos encerrando então o nosso estudo. Quero, antes de finalizar, orar por você, para que a palavra de Deus seja todos os dias bênção sobre a sua vida. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sustentado a nossa vida. E eu te peço, ó Deus, continue fortalecendo o teu povo, a tua igreja, enquanto estuda a tua palavra. Essa palavra que é vida, essa palavra que nos encoraja, essa palavra que nos consola, que nos adverte, que traz esperança ao nosso coração. Muito obrigado, Deus, porque a tua palavra é o nosso alimento. Abençoe o teu povo e a tua igreja. Continue protegendo e guardando, ó Deus, cada um dos teus filhos. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos ficando por aqui. Deus abençoe sua vida. Um forte abraço e até logo.